Olha, ontem teve reunião do Conselho Municipal de Transporte e em pauta estava o aumento de passagens de ônibus aqui de Caruaru, viu? Vai colocando imagens aqui que eu quero ver essas imagens da reunião. Vai colocando aqui, olha aí. Esse aí foi o encontro que aconteceu, viu? Participam do conselho representantes dos sindicatos, das empresas de ônibus e também da prefeitura. Por 4 votos a 3, foi proposto um aumento nas passagens de R$ 1,80, passando de R$ 1,80 para R$ 2,05. Agora, esse documento, constando os valores, segue para a prefeitura e só entra em vigor após o aval do prefeito José Queiroz, viu? Aumento de novo na passagem de ônibus aqui em Caruaru. Isso é para você aí, trabalhador amigo, fazer uma reflexão, viu? Se já estava bom, vai ficar melhor ainda. Hoje, inclusive, na Rádio Jornal, a gente fez uma enquete sobre isso aí. Todo mundo que ligou para a rádio, reprovando esse aumento, dizendo que o serviço que as empresas prestam não é de boa qualidade para ter direito a esse aumento. E a passagem passaria aí para R$ 2,05. 2,05. Veja aqui comigo o que foi que disse o presidente do Sindec, que é um dos representantes, e também um dos representantes da UESC, que estavam nessa reunião. Saíram de lá soltando farpas para tudo quanto é lado. Coloca aqui na tela, vamos ver. Primeiro, nós entendemos que devemos ter acesso às planilhas de custo da prefeitura ou da Destra, dos empresários, temos um tempo razoável suficiente para apreciarmos e depois, numa segunda reunião, a gente para apresentar o nosso voto. Desta vez não apresentamos, nos abstemos. Foi uma reunião previamente programada para ser a favor do aumento e nós agora iremos para ruas ocupar, mobilizar a juventude para vetarmos esse aumento da passagem. Nós temos um comitê contra o aumento da passagem que é composto por 16 organizações e essas 16 organizações farão tudo o que for necessário para vetarmos esse assalto ao povo caruaruense. Pois é, a bronca aí agora vai ser o seguinte, viu? É que as entidades representativas de classe estão revoltadas, porque diz que na reunião, quando chegaram lá, ninguém discutiu nada não, já estava lá estabelecido. O valor é 2,05 e acabou essa história. Aí tá todo mundo revoltado com isso aí, exatamente esses representantes de classe. E a raiva maior também, o pessoal hoje na Rádio Jornal participou também com a gente hoje, dizendo que até a Federação das Associações de Moradores votou a favor do aumento. Como é que pode um negócio desse, hein? Nós fomos às ruas para saber o que é que os passageiros acham dessa proposta de aumento nas passagens de ônibus aqui em Caruaru. Veja o que disseram os moradores nas ruas. Coloca aqui na tela. Eu achei um absurdo, muito caro, né? Assim, a diferença foi muito grande de uma hora para outra e acho que vai fazer diferença para quem usa ônibus todo dia. O empresário também tem que ver que a população hoje não tem poder aquisitivo suficiente e torna-se abusivo para eles. Ficou um absurdo, muito alto. Que eles revessem aí esse reajuste para que fosse um valor acessível para as pessoas, né? Isso aí é por Recife, para cidade grande, não aqui ainda é interior, é um pouco interior. E é um absurdo. É um absurdo mesmo, amigo. Você pensa que 25 centavos, aí você pode dizer, é pouco. Mas bota 25 centavos para ir, para voltar, 3, 4 vezes por dia, como muita gente precisa pegar 2, 3 ônibus para ir trabalhar. Como é que fica no final do mês? Quanto é que você vai gastar, tá bom? Nós levantamos, inclusive, aqui o valor de passagens de ônibus de algumas capitais e de uma cidade de grande porte aqui do Nordeste também. Veja aqui os valores pra gente. Coloca aqui na tela pra gente ver. Olha só, em Campina Grande, a passagem custa R$ 2,20. É uma cidade de grande porte lá do interior da Paraíba. No Recife, a passagem custa de R$ 1,50 até R$ 3,45, dependendo do percurso que você vai ter que fazer nos ônibus. E em Maceió, a passagem de Maceió, lá em Alagoas, é de R$ 2,30. Então, por aí você pode ter exatamente um parecer se vale a pena, mesmo ou não, pagar R$ 2,05 aqui em Caruaru. Agora, deixa eu falar sobre o reajuste das passagens de ônibus em Caruaru. Ontem ficou definido um aumento em torno de 13%. A passagem vai de R$ 1,80 para R$ 2,05. Dá 13,8%, mais ou menos. Ontem nós anunciamos o aumento, hoje é a vez de repercutir. Eu fiz questão de trazer a posição dos donos de empresas e também dos usuários. Primeiro, a questão das empresas, que tem problemas também. Eles reclamam que os custos subiram demais. Acompanha aqui.
O valor de R$ 12,05 para a nova tarifa da passagem de ônibus aguarda a aprovação do prefeito José Queiroz para entrar em vigor. Há quase 3 anos sem alteração da tarifa, os donos das empresas de ônibus acharam um aumento justo. Então, de uma certa forma, esse aumento ele é bem-vindo, né? Mas tem que ser apreciado anualmente para que não precise desse percentual tão alto de 2 em 2 anos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Transportes Coletivos de Caruaru, o aumento acompanha os custos que cada empresa tem com combustível, mão de obra e manutenção da frota. Nossos custos são maiores do que os custos de Recife. Recife tem subsídio no óleo diesel, Caruaru não tem. Pelo contrário, pagamos ainda mais o frete para que as coisas cheguem aqui em Caruaru. E tudo isso vem demandando uma situação complicada, uma situação difícil para as empresas. O presidente ainda explica que a tarifa ideal seria de R$ 2,10 e defende esse valor. Se aprovado, ele garante que, em contrapartida, os empresários aumentarão a frota do transporte coletivo em 10% do total que hoje circula na cidade. Serão ônibus novos e modernos para atender a população. A gente pede R$ 2,10, ou seja, 3 centavos a mais. Em contrapartida, nós colocaremos em movimento mais 10% da frota em ônibus novo 2013, inclusive automático, que é um sistema moderno, alta tecnologia e que vai ser bom para o sistema e vai ser bom para o usuário. O problema são os custos das empresas. Agora, sobre a tem falta de estrutura das ruas também, né? A falta de estrutura, o custo da empresa depende também, o custo dessas empresas depende também da estrutura das ruas, por exemplo. Eu já conversei com alguns donos de empresas e eles reclamam muito disso. Sobre as ruas, a prefeitura informou que já asfaltou 58 quilômetros de ruas e os corredores de ônibus foram os primeiros a serem contemplados. Além disso, a previsão é que os quase 5 milhões do fundo estadual que o município vai receber este ano sejam aplicados em calçamento. Agora tem o lado dos usuários, que é o principal dessa história aí. Eles reclamam, e não é pouco não, viu? Imagine que você pagava R$1,80, vai pagar R$2,05. R$2,05 é um aumento de 25 centavos, que no fim do mês dá uma diferença grande. Acompanha aqui. A notícia do aumento da passagem de ônibus em Caruaru não agradou quem utiliza o transporte público. Nas ruas, a opinião é a mesma. A nova tarifa vai pesar no bolso dos passageiros. Porque vai ser uma despesa a mais, né? Por aumento por pouco que seja, mas se você for somar no final, vai dar um aumento considerável, né? No bolso. Sim, vai pesar sim, principalmente para as pessoas que trabalham no centro da cidade e pegam 2, 3 ônibus por dia, né? Vai ser um custo muito alto. Paula trabalha no centro da cidade, pega 4 ônibus por dia para ir e voltar do trabalho. O aumento de 25 centavos vai alterar o orçamento dela. Uma vez que nós utilizamos o transporte público não somente para trabalhar, mas sim para o lazer, para o médico, em diversas atividades. Esse ajuste vai sim pesar bastante no nosso bolso. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio do município já solicitou ao Comute a anulação da reunião que decidiu o preço da nova tarifa. Para ele, o novo valor da passagem é alto para os passageiros. A maioria dos trabalhadores, seja do comércio ou de qualquer outra categoria, recebe baixos salários. O sistema também oferece um serviço, de certa forma, em precárias condições, com vários atrasos. O percurso também é muito pequeno, então nós entendemos que não justifica esse aumento de 13% na tarifa do transporte coletivo de Caruaru. O Milton Manuel falou aí do sistema que é precário mesmo. É bem precário mesmo. Só que isso ainda vai dar muita confusão, viu? Para você ter uma ideia, o Sindicato dos Comerciários, que você viu aí, faz parte do Conselho de Transportes, protocolou essa informação que ele passou agora, foi agora à tarde. Protocolou um requerimento pedindo a anulação de todos os atos da reunião de ontem. E em nota, o Sindec já avisou que se não conseguir resolver de forma administrativa, vai entrar na Justiça. Além disso, ou também por causa disso, o prefeito de Caruaru, José Queiroz, convidou os membros do Comute para uma reunião amanhã, às 10 horas da manhã. Vai ser amanhã às 10 horas da manhã. É o prefeito quem sanciona ou não o aumento. E segundo a nota enviada pela prefeitura, ele quer conversar com todos antes de tomar uma decisão. A verdade é que a passagem é muito cara para o trabalhador, para o estudante. Agora, desde 2011 não tem aumento. Combustível subiu, salário subiu e as empresas precisam se manter. Como é que fecha essa conta?
Prefeitura precisa investir em estrutura, sim. Minha gente, precisa investir em planejamento das linhas, precisa investir na qualidade do serviço. Se tiver qualidade, se as linhas forem melhor planejadas, se as ruas forem menos esburacadas, diminui o custo das empresas e vai ser possível ter uma tarifa mais justa. Em Campina Grande, que é um pouco maior que Caruaru, um pouquinho maior, a tarifa é de R$ 2,20. Só que tem um detalhe. Lá tem integração, você pega 2 ônibus, só paga uma tarifa. Aqui quem pega 2 ônibus por dia vai pagar R$ 4,10 por dia. Se for voltar do trabalho, por exemplo, for e voltar do trabalho, pega 4 ônibus, dá R$ 8,20 por dia, dá quase R$ 200 no mês. É caro. Hoje pela manhã, o prefeito José Queiroz reuniu-se com exatamente membros do Conselho Municipal de Transportes para discutir esse aumento. Vamos saber o que é que ficou definido? Coloca aqui na tela para a gente conferir agora a reunião. Vamos lá. Representantes da UESC, da Destra, do Sindec e das empresas de ônibus de Caruaru se reuniram na manhã de hoje com o prefeito José Queiroz para definir uma possível revisão do valor do aumento das passagens de ônibus. Enquanto os representantes da UESC e do Sindec contestavam a não participação da reunião em que as planilhas de custo foram apresentadas, o representante das empresas explicava a defasagem no aumento, que, segundo ele, não acontece há mais de 2 anos. A gente quer simplesmente que a legislação seja cumprida e foi exatamente por isso que nós, na segunda-feira, requeremos que fosse adiada a reunião. Como não fomos atendidos, nós fomos obrigados a requerer a anulação de todos os atos. Para os estudantes é horrível com que haja um aumento no valor da passagem de ônibus, pois hoje vários estudantes já andam vários quilômetros a pé e tudo mais, mil dificuldades para poder chegar à escola. Aumentando o valor da passagem, aumenta a dificuldade do jovem poder estudar. Então, hoje nós tiramos um indicativo nessa reunião informal, que não tinha um caráter deliberativo, de reunirmos novamente o Conselho para que as decisões feitas pelo último Conselho seja feita uma apreciação melhor pelos conselheiros e possamos ter um tempo hábil de analisar a planilha de gasto da Prefeitura. Ficou definido que na próxima segunda-feira, às 15 horas na Destra, haverá uma reunião deliberativa para apresentar um diálogo aberto com as entidades. De acordo com o representante das empresas de ônibus, o valor pode sim ser revisado. Hoje foi de suma importância, né, essa reunião hoje, porque a gente acaba trazendo à tona os investimentos que foram feitos ao longo dos anos e, basicamente, assim, eu acho que planilha, ela tem que ser revisada, tem que ser bem apreciada, né? Essa planilha, a gente tem outras considerações a fazer em relação a ela, porque nós pleiteamos um aumento maior, né? Mas com entendimento, eu acredito que a gente vai chegar a um denominador comum. Pois é, então tá aí, olha, não ficou nada definido ainda desse reajuste, tá certo? É bom lembrar isso, para daqui a pouco ninguém tá querendo já cobrar a passagem com aumento aí. Então não tem nada definido ainda. Semana que vem vamos ter uma nova reunião do Comute, com Destra, com todo mundo e exatamente se definir de quanto vai ser esse aumento, como é que vai ser tudo isso aí. Até porque na reunião da segunda-feira, o que foi discutido foi de que a passagem passaria para R$ 2,05. Mas não está ainda oficializado, não está confirmado ainda esse aumento. Somente na próxima semana é que volta-se a reunir, a se discutir isso aí e tentar resolver, chegar a um denominador comum, tá bom?